Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui que é Torturado por Amor a Cristo. Eu vou deixar aí na tela. E a parte que nós vamos estar lendo hoje é no capítulo 4, Testemunho, parte 3. É a continuação, beleza, pessoal? Vamos lá então. Como poderíamos ter alegria mesmo preso? Quando olho retrospectivamente para os 14 anos que passei preso, recordo-me de que algumas vezes tive momentos alegres. Outros prisioneiros e até os guardas muitas vezes se espantavam de que os crentes, sob tão terríveis circunstâncias, pudessem ser alegres. Isso aqui é interessante, você olhar as escrituras, né, muitas cartas de recomendação, você vê o apóstolo ali, né, o escritor, dando orientação para o pessoal, né, ficar alegre. As cartas do Novo Testamento, a época que foi escrita, eles estavam em perseguição também. Vamos lá. Não nós podíamos impedir de cantar, apesar de sermos açoitados por isso. Imagino que os rouxinos também cantariam, embora eu soubesse que depois de cantar poderiam ser mortos. Os crentes na prisão dançavam de alegria. Como podiam ser alegres sob tão trágicas condições? Imagine a alegria que esse povo estava sentindo, hein? A alegria de ter a presença do Eterno junto com eles. Muitas ocasiões, no cárcere, meditava nas palavras de Jesus e seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Mateus capítulo 13, verso 16. Os discípulos tinham regressado de uma viagem pela Palestina, no qual haviam visto horrores. A Palestina era um país oprimido. Por toda parte havia terríveis misérias de um povo tiranizado. Os discípulos haviam encontrado fome, pragas, doenças e infortúnios. Entraram em casas das quais patriotas tinham sido levados presos, deixado atrás de si pais ou esposas ou a chorar. Não era um mundo aprazível de se ver. Entretanto, Jesus diz: bendito os olhos do que veem o que vos verdes. Fará assim, porque não tinha visto só sofrimentos, também viram o Salvador de todos, o consumador do bem último, o alvo que a humanidade deve atingir. Pela primeira vez, larvas nojentas, largatas que se arrastavam sob folhas, entenderam que depois desta existência miserável há uma vida de lindas borboletas multicores capazes de voar de flor em flor. Tal era a nossa alegria também. Havia ao meu redor homens como Jó, alguns muito mais aflitos que ele. Eu, porém, sabia o fim da história de Jó, como recebeu em dobro tudo o que tiveram antes. Tinha ao meu redor outros como Lázaro, famintos e cheios de feridas, sem tratamento algum. Mas eu sabia que os anjos o levariam ao seio de Abraão. Eu os havia como seriam no futuro. Via no mártires, moribundo, sujo e frágil perto de mim, um santo que esplendidamente seria coroado logo mais. Vendo, porém, os homens desta maneira, não como eles eram, mas como seriam,
não olhar o problema ali, né? O que tu tá passando. Todo mundo passa por problemas, dificuldades, mas olhar o futuro, ter uma visão além do alcance. Também podia descobrir-nos nós, perseguidores, como Saulo de Tarso, o futuro Paulo, alguns dos quais já realmente se tornaram como Paulo, oficiais da polícia secreta, diante dos quais testemunhamos, tornaram-se crentes e se regozijaram posteriormente em sofrer na prisão por terem encontrado nosso Cristo. Nos cárceres que nos açoitavam, víamos a possibilidade de serem outros tantos carcereiros de Filipos, com aquele qual, depois de açoitar Paulo, converteu-se. Sonhávamos que logo nos perguntasse: que faria para ser salvo? Naquele que zombava quando os crentes eram colocados em cruzes, buzitandos e de fezes e urinas, víamos o turbamulta do Gólgota, que logo mais batia nos peitos pelo temor de haver cometido pecado. Foi na prisão que encontramos esperança de que os comunistas se salvariam. Nem todos, né, pessoal? Foi lá que desenvolvemos nosso senso de responsabilidade para com eles. As torturas que nos infligiram ensinaram-nos a amá-los. Grande parte dos seus familiares foi assassinada. Foi em minha própria casa que o assassino deles se converteu. Aquele foi, aliás, o lugar mais propício. Foi assim que em prisões comunistas nasceu a ideia de uma missão cristã em favor deles. Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Vamos fazer um próximo vídeo para que não venha ficar muito grande. Mas aqui está interessante, né, pessoal? Que ele está trazendo aqui a importância de nós ler saber a história de Jesus. A história de Jesus ali nos evangelhos, as histórias dos apóstolos, isso são um testemunho deles, né? É importante. Para quê? Para quando você estiver passando por alguma situação, que nem o irmão aqui até falou assim, eu sabia qual era a história de Jó, né? A história de Lázaro, e como que terminou a história. Isso é interessante, a importância de nós conhecermos a história. Então se dedique, tira um dia, uma hora, nem precisa de uma hora, 30 minutos por dia. Se você pegar ali, ler um capítulo por dia, você já está buscando conhecimento, está se alimentando de conhecimento. E em um determinado momento, aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, você vai poder botar em prática, entendeu? Por isso a importância de nós buscarmos o conhecimento bíblico, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.